Bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu espero que você esteja gostando aí do nosso canal. Então, deixa o seu joinha, se inscreva, não esqueça de também ativar aí o sininho para você receber as notificações com relação aos vídeos novos. Nós temos publicado aí vídeos todos os dias praticamente, com bastante constância aí para te ajudar na sua prova. Então, aproveita aí o material para você poder revisar, poder aprender as matérias também e boas aulas aí para vocês, bons estudos. Vamos lá então, dando continuidade aos nossos estudos aqui do Código Penal. O artigo 314, aqui o primeiro que iremos analisar, ele trata a respeito de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Lembrando aqui que estamos tratando ainda a respeito dos crimes que são cometidos pelo funcionário público contra a administração pública. Então, trata-se aqui de um crime cometido pelo funcionário público que ele não poderia estar extraviando, isso é, modificando ali, permitindo que ele vá para algum outro local que ele não deveria estar, então, perdendo ele ou colocando ele em algum outro tipo de local, sonegando, então ocultando, seria ocultando esse livro, ou então inutilizando o livro, por exemplo, rasgando ele ou riscando ele inteiro. Então todos entrariam aqui com relação a livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Constitui então nesse crime aqui reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, trata-se aqui de uma questão subsidiária. Se não houver, então, um crime mais grave, aplica-se o 314. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Isso aqui é muito comum, né? Um artigo aí em que há, então, uma aplicação irregular, não aplica-se da forma como a lei dispõe. Concussão, atenção aqui para concussão, porque é muito comum o examinador tentar confundir a concussão com relação à corrupção passiva. Então, com relação à concussão, nós temos o verbo exigir. Exigir. Então, para a concussão, nós temos aqui que trata-se de uma exigência para si ou para outrem, então pode ser para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem indevida. Então, o que precisamos tomar cuidado aqui? A concussão ela tem uma situação que ela é distinta com relação aos outros artigos que nós vimos até agora. Por quê? Porque ele diz aqui, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Os outros crimes que estávamos vendo até agora, era necessário então que o funcionário público estivesse em razão do cargo dele. Aqui na concussão nós temos que é possível que ele não estivesse ainda na função, então ainda que não estivesse na função. No entanto, em razão da função, poderia ser então ali uma situação em que o funcionário está prestes a ele ir a trabalhar, a exercer algum tipo de função específica e o funcionário público se aproveita daquilo, então acaba fazendo uma exigência de algum tipo de vantagem, mesmo que ainda não tivesse assumido aquela função pública específica. Então, vamos tomar muito cuidado, primeiramente, então aqui com o verbo exigir. Outra situação temos que tomar cuidado é porque ele pode ainda estar fora da função, pode ainda não ter assumido a função, mas, assim como os outros, como é um crime realizado por funcionário público, ele precisa ser um crime em razão dessa função pública. Em razão de ser futuramente ali um funcionário público, ou então a razão de futuramente vir a exercer alguma função específica. Ele já poderia ser um funcionário público, no entanto, ele assume essa função posteriormente. Então, para a vantagem indevida. Excesso de exação. O excesso de exação ele tem a ver com tributo. Excesso de exação seria cobrança. Então, é um excesso de cobrança.
Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, então o tributo pode ser indevido, ou pode ser devido também, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório, então um meio vergonhoso, ou gravoso que a lei não autoriza. Então temos essas duas hipóteses, pode ser um tributo indevido, ou pode ser um tributo devido, no entanto, a cobrança foi indevida, foi feita de uma forma indevida. Ali pode ter sido por um meio vexatório ou por um meio gravoso e que a lei não autoriza. Então esse é o excesso de exação, é o excesso de cobrança. O funcionário ele se excede naquele tipo de cobrança. No parágrafo 2º diz que se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, existe essa pena aqui de 2 a 12 anos. Então, aqui no excesso de exação temos reclusão de 3 a 8 anos. Com relação ao parágrafo seguinte, temos de 2 a 12 anos. A diferença aqui é porque ele desvia em proveito próprio ou de outrem. Corrupção passiva. Agora mais então um crime extremamente importante. Todos aqui são importantes, no entanto, esses crimes aqui eles acabam tendo uma ocorrência muito grande nas provas, porque são crimes muito comuns de serem observados. Temos visto aí muitas situações nas mídias aí, temos visto muitas hipóteses de corrupção. Então é um artigo muito comum. Vamos lá então, 317 diz que solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função. Então atenção aqui novamente, mesmo que fora da função ou antes de assumi-la. Então temos isso para esses dois crimes, tanto para a corrupção passiva quanto para o crime anterior, aqui de concussão. Então temos para as duas hipóteses de concussão e corrupção passiva, é possível que tenha sido fora da função ou antes de assumi-la, mas de novamente, então aqui em razão dela. Solicitar ou receber, então, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então ele pode ter recebido, pode ter solicitado, ou ele pode ter aceitado uma promessa de que iria receber. Tudo isso aqui então configura corrupção passiva. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Lembrando aqui que é uma vantagem indevida. Se for uma vantagem devida, não teria problema. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3, então mais 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Essa aqui, então, é aquela hipótese que o funcionário recebe uma vantagem ali para que ele deixe de praticar algum tipo de ato, ou então para que ele pratique infringindo o dever funcional dele normal, ou retardar aquele procedimento natural. Então, para que a pessoa, no fim das contas, ela não receba algum tipo de sanção, algum tipo de multa, alguma coisa, o funcionário público vai lá e retarda aquele processo, ele enrola naquele processo, cabendo aí até uma situação de possibilitar algum tipo de prescrição, alguma coisa assim. Então, aumenta-se aí em 1/3 quando ele possui essa finalidade específica aqui. Porque aqui no caput não vemos que tem nenhuma finalidade específica, simplesmente com relação a receber uma vantagem indevida. Aqui ele recebe vantagem indevida para praticar esse ato ou para deixar de praticar esse ato. Parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem.
Então, se o funcionário ele pratica, ou ele deixa de praticar, ou retarda ato de ofício, com infração de ato de dever infracional, cedendo a pedido ou influência de outrem, a pena vai ser aqui de 3 meses a 1 ano. Temos aqui então que a diferença com relação ao parágrafo 2º é porque ele possui uma situação privilegiada, então ele possui ali uma pena bem menor, uma pena de 3 meses a 1 ano, então é bem menor do que aqui do CAPT, 2 anos a 12 meses, a 12 anos. E a diferença dele é porque o funcionário aqui ele não está praticando, recebendo ali uma vantagem indevida, ele não está visando essa vantagem indevida. Então, para o CAPT, temos a situação da vantagem indevida, tanto para o CAPT quanto para o parágrafo 1º. Então, aqui CAPT e parágrafo 1º, temos essa situação da vantagem indevida. Agora, com relação ao parágrafo 2º, ele diz que é em razão de pedido ou influência de outrem. Pedido / influência. Esse daqui é a situação do parágrafo 2º. Então, em razão disso, ele possui essa situação privilegiada de uma pena menor. É isso que nós temos, então, no artigo 317. A diferença da corrupção passiva para a corrupção ativa é porque a corrupção passiva é aquela pessoa que solicita ou recebe. Com relação à ativa, é aquela que oferece. Então, temos de um lado a pessoa que comete a corrupção passiva e do outro lado, aqui comete a corrupção ativa. Então, o fluxo é do ativo para o passivo. Agora vamos falar um pouquinho, então, dos artigos 319 até o 333. Provavelmente não iremos ver todos hoje, mas já iremos começar os nossos estudos aqui. Primeiramente, prevaricação. Lembrando aqui que ainda estamos aqui tratando sobre os crimes funcionário público contra a administração pública. Então, a prevaricação ela é um retardar ou deixar de praticar. Então, retardar aqui significa atrasar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Então, é um ato que ele precisaria estar praticando de ofício, só que ele atrasa aquele ato, ele atrasa aquela prática, ou então ele deixa de praticar, ou pratica contra a disposição expressa em lei. Para satisfazer, aqui é importante, então é extremamente importante que seja em razão disso daqui para que configure prevaricação. É necessário que ele retarde ou deixe de praticar ou pratique contra a disposição expressa em lei com essa situação de satisfazer interesse, essa finalidade. Então, uma finalidade específica de satisfazer interesse ou um sentimento pessoal dele. Pode não ser um interesse, um sentimento, na verdade não será, né, um interesse ali financeiro com relação àquilo, pode até ser, sim, um interesse financeiro, mas não é um interesse direto ali que ele recebe para fazer aquilo. Se ele estivesse recebendo para fazer aquilo, seria uma situação de corrupção passiva. No entanto, ali ele está simplesmente satisfazendo o interesse dele, pode ser uma vingança com relação a uma pessoa, então ele atrasa um processo todo em razão daquilo. Então é importante simplesmente que tenha essa finalidade aqui. Então, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico. Então, acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar. Então, nesse sentido de que permitem comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Então, temos aqui a situação de um crime bem específico com relação ao diretor da penitenciária ou agente público que trabalhe nessa área relacionada a isso, aos presos, relacionada às penitenciárias. Então, é um tipo de prevaricação aqui específica para essas pessoas aqui.
319A. 320, condescendência criminosa. Estamos falando então de deixar o funcionário por indulgência. Indulgência significa que um ato de perdão, um ato de bondade, né? Só que entre aspas aqui, porque ele está fazendo uma bondade com relação a um patrimônio que não é dele, com relação a um patrimônio que é da administração pública, que em tese todo mundo tem direito, tem responsabilidade. Então é um funcionário público que ele deixa de, por indulgência, de responsabilizar o subordinado. Então trata-se aqui de um crime que é realizado por um superior hierárquico que deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Ou quando lhe falte competência, então pode ser também realizado por um que não é um superior hierárquico. No entanto, ele não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Trata-se então do crime de condescendência criminosa. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Advocacia administrativa. Aqui eu estou colocando asterisco em todos, porque são crimes extremamente importantes, são extremamente recorrentes. Eu recomendo que você resolva bastante questão com relação a isso, para não confundir os crimes, que muitos acabam confundindo, muitos são parecidos, então recomendo que você resolva bastante questão com relação a essa matéria. Advocacia administrativa é patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, aquele funcionário público que se aproveita do prestígio ali que ele tem, da situação ali dos contatos que ele possui dentro da administração pública e acaba tentando correr atrás de algum tipo de interesse que não é legítimo no caso, né? Ou pode ser legítimo, né? Então, aqui parágrafo único. Primeiro, se for ilegítimo, né? Então tem uma pena aqui maior, 3 meses a 1 ano, além de multa. Aqui, então, se o interesse é ilegítimo, e a situação do caput, que pode ser também um crime, então, em razão de um interesse que é legítimo. Se for um interesse legítimo, é de 1 a 3 meses. Se for um interesse ilegítimo, de 3 meses a 1 ano. Então, atenção aqui. Atenção para as penas, que temos penas diferentes para os dois casos. Então, patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, interesse legítimo, e aqui o interesse ilegítimo. Então, finalizamos por aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Deixe aí o seu joinha se você tiver gostado da nossa aula. E nós temos ainda bastante aí conteúdo para tratar. Eu espero que você esteja também acompanhando as outras aulas de processo civil, as aulas de direito constitucional também, para que você possa ter um bom desempenho aí na sua prova. Em breve nós traremos também com relação às outras matérias. Processo penal nós já temos algumas aulas também. Em breve nós traremos com relação a direito administrativo. Não esquece de deixar o seu joinha, comente aí também se tiver qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de elogio, comentário, qualquer comentário que seja, tá? Nos vemos então na próxima aula e muito obrigado aí por você acompanhar até o final.